militar e desde 2014 estava atuando como delegado na Polícia Civil, após ser aprovado em concurso. Tanto na PM como na atual função, os treinamentos das polícias exigem que a pessoa saiba nadar. Tem que se ver qual foi a condição em que ele caiu na água, se ele foi atingido, se ele não foi atingido, se quando ele caiu ele se machucou, se ele conseguiu chegar nadando à margem. Isso tudo nós vamos tentar esclarecer agora e vamos ter fé e orar para que o colega esteja bem. Na localidade onde o delegado desapareceu, entre Coari e Tefé, municípios banhados pelo rio Solimões, é também uma região conhecida como Canal da Droga. Ainda no assunto narcotráfico, na tarde do último domingo, soldados do Exército Brasileiro e 8 colombianos armados entraram em confronto na Vila Bittencourt, no município de Japurá, na fronteira com a Colômbia. Segundo informações do Exército Brasileiro, os colombianos tentaram entrar para o lado brasileiro, sem permissão. Foi aí que houve um tiroteio. Um colombiano foi morto e outros 7 foram presos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas tomou conhecimento do caso, mas preferiu não comentar. O Rio Solimões é a principal rota do narcotráfico. É a rota por onde vem praticamente 70% da droga do Peru e da Colômbia. Durante a coletiva de hoje, Sérgio Fontes, que está à frente da pasta desde o início do ano passado, informou que não procede a informação que deixaria o comando da SSP para assumir novamente um cargo no alto escalão da Polícia Federal. Na Polícia Federal eu cheguei a diretor de pessoal. E quando aceitei vir para Manaus foi porque eu queria voltar para o meu estado e me estabelecer aqui, já que eu estou com tempo para me aposentar. Então, não procede essa questão de retornar para a Polícia Federal para assumir um outro cargo. O Conselho de Administração da SUFRAMA realizou hoje a última reunião do ano, quando mais 45 projetos industriais foram aprovados. No acumulado do ano, o CAS contabiliza a aprovação de mais de 2,5 bilhões de dólares em investimentos para o polo industrial, que devem gerar cerca de 3 mil postos de trabalho nos próximos 3 anos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, mais uma vez, presidiu o evento, que contou também com a presença de autoridades locais. Na última reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi anunciada a aprovação de 45 projetos industriais. O total de investimentos previstos é de mais de R$500 bilhão, com geração de quase 400 empregos no período de até 3 anos no polo industrial de Manaus. No acumulado do ano, o CAS contabiliza a aprovação de mais de 2,5 bilhões de dólares em investimentos, com previsão de geração de cerca de 3 mil postos de trabalho nos 3 primeiros anos de implantação dos projetos chancelados. Esta é a 6ª reunião do ano. É importante frisar que já há algum tempo, aliás, desde 2012, que não se tinha uma reunião, um calendário de reuniões regular, bimestral, como foi neste ano. Entre os projetos aprovados hoje, 2 são relativos a setores que apostam na recuperação da economia a partir de 2017, linha branca e relógios. A economia da Zona Franca de Manaus, a economia de todos os estados brasileiros, está inserida num contexto da macroeconomia internacional e nacional. No Brasil, nós já temos perspectivas de crescimento para o próximo ano. Talvez não é ainda, e as estimativas fala-se que em torno de 0,5%, alguns 0,8%. Mas eu acho que com o tempo e na medida que as reformas forem sendo aprovadas no Congresso Nacional, nós conseguiremos ver esses números avançar. Nós precisamos gerar empregos. 12 milhões de desempregados é um número muito alto e nós queremos, a partir do próximo ano, que essa curva de crescimento e de desemprego comece a verificar uma declinada para que o desemprego diminua e aumente a empregabilidade. A superintendente da SUFRAMA também ressaltou que o CAS encerra 2016 com balanço positivo.
O primeiro passo para que uma empresa se implante é a aprovação do projeto. E aprovando o projeto, né, o empresário ele se recolhe e ele tenta avaliar o melhor momento. Mas assim, é bem certo que esses projetos aprovados é um indício de que, se não se implantarem agora no ano de 2016, provavelmente se implantarão no ano de 2017 ou 2018, quem sabe. O ano de 2016 foi positivo em vários sentidos, né? A reunião do CAIS é uma demonstração desse avanço que foi dado. O preço da cesta básica em Manaus voltou a cair no mês de novembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. Em relação a outubro, o recuo foi de 3,82%, influenciado pela redução nos preços de 8 produtos. A banana registrou a maior queda, 15,07%, seguida do feijão, óleo, tomate, manteiga, açúcar, carne e o leite. Já a farinha foi o produto que apresentou a maior alta no mês, 5,52%, seguida do café, arroz e do pão. A sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas promoveu nesta terça-feira ao cargo de desembargador o juiz Jomar Fernandes, de 56 anos. Natural de Manaus, o magistrado foi promovido pelo critério de antiguidade para ocupar a primeira das 7 vagas criadas por lei complementar de 2013 e que ampliou o número de magistrados na corte de 19 para 26. De acordo com o Tribunal de Justiça, Jomar Fernandes tem 30 anos de magistratura, portanto, sendo o juiz mais antigo em atuação no TJ. A posse do novo desembargador está prevista para amanhã desta quarta-feira. Por unanimidade, os vereadores de Manaus reprovaram o reajuste salarial deles e dos servidores da Câmara Municipal. A rejeição foi justificável como inviável econômica e politicamente. A decisão chamou a atenção do prefeito Arthur Neto, que esta manhã foi até a Câmara dos Vereadores elogiar a postura dos parlamentares. A passagem do prefeito Arthur Neto na Câmara dos Vereadores foi bem rápida. O chefe do Executivo Municipal veio ao Parlamento fazer apenas um comunicado a respeito do não reajuste do salário dos vereadores. Portanto, eu parabenizo o conjunto. Entendemos que foi uma ação correta. A de vocês, ao decidir não reajustar os seus subsídios, e a nossa, a de entender que não era hora de se reajustar os salários de prefeito e vice em função da crise brasileira e em solidariedade aos brasileiros tão sofridos que estão desempregados. Já a oposição considerou a breve visita de Arthur Neto apenas uma estratégia de marketing para dizer que as férias terminaram. Isso também tem que entender, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O orçamento da Câmara é exclusivo. A Câmara tem um percentual constitucional de 4,5% que, independente de aumentar ou não o salário dos vereadores, eu sou favorável que não aumente, isso não vai interferir em nada no orçamento da Prefeitura. Isso, no meu entendimento, é mais um marketing, né, em relação a esse momento. Isso é muito mais para mostrar que depois de um mês aí de férias, né, ele está voltando pelo menos hoje para a cidade. Se fosse aprovado o reajuste, o salário dos vereadores sairia de R$ 15.000 para R$ 18.750. Nós temos uma receita em queda, nós temos uma crise política sem precedentes e aquilo que eu falo que nem tudo às vezes o que é legal é moral. Então, está de parabéns todo o colegiado de líderes. O Wilker Barreto ainda comentou sobre a redução do orçamento da Câmara para o ano que vem, de 126 milhões para 123 milhões de reais. Vamos enxugar alguma diretoria, vamos cortar alguns cargos, porque é notório, e aí eu estaria contra aquilo que eu passei um bom tempo na vida estudando, a economia está muito clara aí, certo? Nós vamos ter em 2017 muita dificuldade. As próximas sessões no Legislativo Municipal vão ser movimentadas. Tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para ser aprovada e ainda um assunto que o presidente da Casa prefere não falar por enquanto, a eleição da mesa diretora. Eu tenho matérias importantes para aprovar ainda aqui na Casa. Nós temos a LOA. Conversei ontem com o prefeito de forma muito harmônica.
A mesa, a Câmara, irá apresentar o orçamento impositivo, já quero votar isso segunda-feira já, 0,4 do orçamento para o ano que vem. Obviamente, na medida que for crescendo o orçamento, cresce o recurso das emendas parlamentares. Ou seja, eu particularmente só posso pensar em sucessão depois de vencidas todas essas etapas de algumas semanas ainda de muito trabalho. Bom seria mesmo se todas as esferas do poder nesse momento atual do país seguissem aí o bom senso demonstrado desta vez pelos vereadores de Manaus. E o prefeito da capital inaugurou mais uma academia ao ar livre no bairro Coroado na noite de ontem. Durante o evento, Arthur Neto falou da viagem que fez semana passada a Brasília, onde garantiu recursos para tocar o projeto base do BRT e também para obras de infraestrutura no Distrito Industrial de Manaus. Há muito tempo, os motoristas enfrentam problemas para trafegar pelas ruas do polo industrial de Manaus. Para chegar ou sair das fábricas, carretas e caminhões precisam desviar dos buracos que estão em grande parte bem no centro das vias. O asfalto, cada vez mais precário, dificulta o escoamento da produção das fábricas. Há alguns meses, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para obrigar a Prefeitura de Manaus a fazer intervenções no local. Na época, em uma quebra de braços, a Prefeitura jogou a responsabilidade da infraestrutura viária para o governo federal. Agora, segundo Arthur Neto, o governo federal garantiu que vai repassar pelo menos 158 milhões de reais para recapear as ruas do Distrito Industrial. Olha, no distrito eu creio que todas as ruas, via por via, aquilo ali saindo desse dinheiro federal, como tudo indica que ele sairá, é para nós fazermos via por via. Este é um desejo da superintendente, Rebeca Garcia, que poupou o dinheiro, tem o dinheiro lá, tem o dinheiro em caixa e tem um orçamento. Então falta o presidente agora da assinatura final, ele que já nos deu aval. Não custa nada, não vai ter que dar dinheiro, o dinheiro já existe. Nós queremos fazer rua por rua, porque o Distrito Industrial tem que ser um cartão de visitas e não aquele bando de crateras que causam má impressão aos visitantes. O investidor que chega lá e vê aquilo tem vontade de não investir. É o contrário, se ele encontrar tudo ali bonito, ajardinado, com paisagismo, tudo bem recapeado, com drenagem, com tudo, ele vai dizer, não, eu cheguei no lugar certo e tenho que vir para cá para investir. Em Brasília, o prefeito também conseguiu verbas para finalizar o projeto base do BRT, que tem obras previstas para iniciarem no ano que vem. Nós fomos ao ministro das Cidades para discutir o BRT, já garantimos o recurso para a finalização do projeto básico, do projeto essencial, do projeto final do BRT. Nós estamos trabalhando a todo vapor, vamos fazer um misto de empréstimos com concessões e parcerias público-privadas para nós tirarmos dinheiro de onde tem e colocarmos onde o dinheiro é necessário para a gente fazer uma revolução no transporte aqui. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Mesma previsão para Benjamin Constant, onde as temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Em Parintins, a previsão é de muitas nuvens e também de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. O Procon Amazonas divulgou hoje o balanço das ações de fiscalizações realizadas durante a Black Friday na capital. 47 lojistas foram autuados por irregularidades. Tiago Gonçalves. O Procon Amazonas informou que foram visitadas 900 lojas em 10 shoppings de Manaus que trabalharam com descontos de até 70% nas promoções da Black Friday. De acordo com o balanço divulgado esta manhã, as principais irregularidades foram por propaganda enganosa e falta de preços em produtos expostos nas vitrines. Foram várias lojas que tinham Black Friday, então o consumidor passava
entrava pensava que era a loja toda, quando não, era apenas 2, 3 itens que estavam na Black Friday e isso não estava sendo propagado de forma adequada ao consumidor. E o que nos chamou muita atenção foi justamente a falta de preço no produto, porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor que já existe há 26 anos. Agora o PROCON Amazonas vai avaliar cada caso das 47 autuações a lojistas. As multas são de R$200 a R$3 milhões e varia de acordo com o contrato social, a infração, reincidência e aí os itens que a lei nos dispõe. A Black Friday é uma promoção tradicional dos Estados Unidos. No Brasil, todo ano também chama a atenção dos consumidores pelas ofertas, mas que precisam estar atentos para as armadilhas do mercado, de acordo com os órgãos de defesa do consumidor. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. E hoje foi mais um dia de treinos para as meninas das 4 seleções que estão em Manaus para a Copa Internacional de Futebol Feminino. Amanhã os desafios começam com Itália e Rússia e na sequência o Brasil enfrenta a Costa Rica. No treino da seleção costarriquenha, a ordem era segredo. A imprensa só pôde registrar o início do coletivo no Centro de Treinamento 3B, casa da Costa Rica nesta competição. A técnica Amélia Valverde está fazendo suspense sobre o time que vai entrar em campo amanhã contra o Brasil. Já a seleção brasileira aposta na mistura de juventude com experiência. A seleção brasileira deve entrar em campo com esquema tático bastante ofensivo. O time canarinho deve ter 3 atacantes em campo. Tudo isso porque uma vitória na primeira rodada representa tranquilidade para o decorrer da competição. Brasil e Costa Rica se enfrentam amanhã na Arena da Amazônia. O jogo está marcado para começar às 8h15 da noite, horário de Manaus. Mas quem comprou o ingresso para assistir a partida entre Brasil e Costa Rica também vai poder assistir o duelo de mais cedo entre Itália e Rússia, que começa às 5h30 da tarde. Uma rodada dupla que não só marca o início da Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino, como também coloca de vez Manaus na rota das grandes competições. E as partidas terão transmissão ao vivo pela Band e também pelo Band Esportes. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. E por conta das transmissões da Copa Caixa Internacional de Futebol Feminino, excepcionalmente nesta quarta-feira, o Band Cidade não será exibido. Você acompanha agora as principais notícias do Jornal da Band, que traz entre os destaques a decisão da mesa diretora do Senado de não afastar Renan Calheiros da presidência, contrariando determinação do Supremo Tribunal Federal. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar na quinta. Até lá!